Olá, estudantes! Sejam bem-vindos a mais uma aula do programa Mais Aprendizagem. E hoje vamos conversar sobre um assunto bem interessante e que pode render economia aí no seu lar, que é por que comprar alimentos da safra? Da safra? Isso, da safra. O que será que é isso? Vamos conversar um pouquinho sobre esse tema? Por que então devemos consumir alimentos da safra? O que são esses alimentos da safra? Por que eles são importantes? Essa informação de qual saber, qual alimento está na safra, qual não está, por que é importante eu saber? Vai mudar em alguma coisa a minha vida? Vai sim. Olha lá, o período da safra a gente indica a melhor época onde a gente encontra determinado produto. Ou seja, a melhor época de disponibilidade de determinado produto no mercado. Então você chega no mercado, chega em qualquer lugar e você encontra aquele produto lá, bonito, lindo, viçoso, porque ele é da época, ok? Uma boa alimentação é composta por valores nutricionais e econômicos. Sabia disso? O que adianta uma boa alimentação ser super nutricional e ser cara? Aí não atinge, né? Então o legal é o equilíbrio entre as duas coisas, ter uma boa nutrição e também ser econômica. Os preços de legumes, pescados, frutas e verduras importantes para uma vida saudável variam, presta atenção, conforme a safra e, no caso do peixe, né, o período de pesca de determinada espécie, tá bom? Tem épocas para determinadas espécies. Seguir uma dieta privilegiando produtos da época pode representar refeições variadas e, ao mesmo tempo, economia no fim do mês. E quando a safra é boa, a oferta no mercado cresce e o que acontece com o preço? Tende a cair. Então, os alimentos da safra, eles são mais baratos. Ó, que legal, ó. Hashtag fica a dica aí, ó. Então, as vantagens não são só o preço e a diversificação da dieta. Nós precisamos ter uma dieta diversificada para poder atender todos os nutrientes que o nosso corpinho precisa. Mas alimentos da safra tendem a ser mais saudáveis. Sabia disso? Por que será? A Anvisa recomenda, sempre que possível, consumir produtos da época, que costumam receber, em média, carga menor de pesticidas. Sim, a época é propícia para aquele determinado alimento. Então, ele não precisa de tanto pesticida, de tanto veneno. Então, é quase que mais orgânico, digamos. Ok? É mais saudável, é melhor. Gostou dessa informação? É boa, né? Então, os alimentos da época, eles são mais saborosos. Sabia disso também? O gosto é muito mais gostoso, ó. Tem aroma mais acentuado. Sabe aquela fruta que tem gosto daquela fruta? E não uma coisa mais insossa, uma coisa meio sem sal? Mas mais baratos devido à maior oferta. Então, mais saborosos, mais saudáveis, mais baratos e podem conter menos agrotóxicos. Por quê? Porque estão dentro do seu ciclo natural de cultivo, gente. Então, todas essas vantagens. São muitas, né? Então, para isso eu tenho o exercício 1 para você. Assinale V para verdadeiro e F para falso para características de produtos da safra. Lê aí e responde que eu já volto.
E daí, conseguiu responder? Claro que sim, né? Você é mega inteligente. Vamos lá resolver esse negócio. Então, diz assim, ele quer que eu marque V para verdadeiro e F para falso para características de alimentos da safra, que estão na época certinha de plantio e de colheita, ok? Então, vamos lá. Eles são mais saudáveis? São, né, gente? Eles são mais baratos? São. Eles são mais caros? Opa! Mas se é mais barato, não pode ser mais caro, certo? Presta atenção nisso. Quando eles são mais caros, ou é porque eles são orgânicos, tem todo um cuidado diferente no cultivo, ou é porque eles são de outra época. E eles estão sendo forçadamente a dar, né? O ser humano monta lá um ambiente, imitação do que ele gostaria, e daí aquele alimento cresce e eles colhem. Mas não fica tão saboroso, né? Então, mais caros, não. Difíceis de encontrar? Alimentos da safra são difíceis de encontrar? Não, difícil de encontrar um alimento que não está na safra, né? E são mais saborosos? Sim, são muito mais saborosos. Você come, por exemplo, a maçã, ela tem gosto de maçã, é suculenta, né? Se você come fora de época, é meio insossa, não tem muito gosto, né? Isso que significa o mais saboroso, o sabor mais acentuado. Acertou? Claro que acertou, né? Claro que acertou. Então, agora nós vamos analisar alguns alimentos com safra entre o mês de julho e janeiro. Então, eu peguei uma tabelinha ali, não dava para pegar tudo. Então, tem algumas frutas só, tá bom? Alguns alimentos que tem a safra no mês de julho e janeiro. Se você quiser saber qual alimento está na safra deste mês, você pode buscar na internet. Procura lá, calendário de safra, calendário da safra. E você vai ter vários calendários com frutas e legumes e verduras para você saber qual você vai esticar o óleo no mercado, porque ele vai estar mais saboroso, mais saudável e provavelmente mais barato, tá bom? Então você pode fazer essa consulta completa antes de ir no mercado. Não é uma boa ideia? É, né, gente? É uma boa ideia. Então ele aqui tem algumas frutas, como eu falei, de julho, ó, a nossa tabelinha vai de julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro e janeiro. Ok? Então, ela pega o inverno, pega a primavera e um comecinho do verão. Então, pegou ali alguns meses. Então, olha aqui, eu tenho as frutas. Por exemplo, o abacaxi. Qual é a safra do abacaxi? É entre o mês de setembro e janeiro. Sim, tem 5 meses de safra do abacaxi que nós podemos aproveitar para nos alimentarmos desta fruta. Agora, se você reparar a ameixa aqui no nosso calendário, só dezembro e janeiro. Pois é. Olha o limão aqui, por exemplo, ó. Só janeiro. O kiwi, só julho. Pode ser que tenha alguns meses antes, né? Porque a tabela não está completa. Olha a laranja. Graças a Deus o inverno inteiro aqui, né? Até novembro tem a safra da laranja. Melão também, ó, de setembro até janeiro. E como não podia faltar, cadê a nossa banana? Tá aqui, ó, de setembro a janeiro, a época da banana. Então, podemos nos esbaldar de comer banana e fazer sobremesas e bolos e tudo com banana, que vai ser mais barato, mais saudável e mais saboroso, ok? Então, vamos lá. Agora eu tenho o 2 para você. O que diz aqui, ó? Quais desses alimentos estão na safra nos meses de setembro e outubro? Então, você vai analisar a tabela e vai me dizer quais são os alimentos que estão na safra no mês de setembro e de outubro. Vou voltar aqui na tabela para você ver, porque, claro, precisa da tabela e eu já volto.
E daí, analisou a tabela? Sim, porque a tabela tem que ser analisada, né? Os dados estão explícitos ali. Explícito significa na cara, ok? Mas a gente tem que saber ler. Porque se a gente não lê direito um gráfico, uma tabela, mesmo que as informações, aliás, estejam piscando nos nossos olhos, a gente não vai conseguir enxergar. Então, qual que era a pergunta mesmo? Vamos voltar lá? A pergunta era, quais desses alimentos estão na safra nos meses de setembro e outubro? Então, eu vou focar nesses 2 meses, tá bom? Então, vamos pegar aqui as opções, porque tem vários, né? Então, vamos pegar qual dessa duplinha aqui que tem safra no mês de setembro e de outubro. Então, ó, abacaxi e carambola. Vamos voltar na tabela e vamos olhar. Abacaxi, beleza. Carambola, opa, setembro e outubro aqui, ó. Não, não é. Então, é uma, mas não é outra. Então, tem que ser as duas. Acerola e ameixa. Bora lá ver. Acerola, e ó, acerola não tem em setembro, só tem em outubro. Então, não adianta nem eu ver o outro, porque a primeira já falhou, ok? Então, não deu. Manga e limão. Vamos lá procurar a manga. Cadê a manga? Manga. Setembro e outubro, fechou, beleza. E o limão? O limão só em janeiro, né? Então, não deu certo para esse. Vai ter que ser esse último, né? Será que é? É! Vamos olhar lá a tabela? Banana e laranja. Banana, cadê? Está aqui, setembro e outubro. Não é exclusivamente setembro e outubro, tá? Pode ser que tenha mais. Então, no caso da banana, tem. Banana e a laranja, cadê? Laranja também, ó, setembro e outubro. Então, fechou. Resposta certa, a letra D. Foi essa que você marcou? Sim ou não? Muito bem. Se você se confundiu, presta atenção aí, porque é na leitura da tabela. Como eu disse, as informações estão lá, ó, piscando. A gente só precisa saber ler essas informações, ok? Olha aqui eu tenho um calendário um pouquinho maior, porque eu coloquei um pouco mais de frutas, tá bom? Olha aqui, eu tenho mais essas últimas aqui, ó, que eu não tinha na primeira. Então, essa tabelinha aqui continua sendo de julho a janeiro, ok? De algumas frutas. Se você olhar, só temos frutas aqui, tá bom? Mexerica, que a gente adora, olha lá, tangerina, um monte de fruta gostosa. Então, vamos ver o que nós temos aqui na nossa pergunta, ó. Fernanda é boleira de mão cheia. Sempre busca caprichar e fazer o seu melhor para os seus clientes. Para isso, procura fazer bolos com as frutas da safra, que são mais saborosas e presentes em todos os comércios, além de serem mais baratas. Então, a Fernanda é esperta, ok? E no mês de setembro, quer saber? Quantas frutas temos na safra para a Fernanda poder utilizar em suas receitas? Então, presta atenção, é no mês de setembro de novo. Quantas frutas estão na safra no mês de setembro para que a Fernanda possa fazer esses bolos bem gostosos? Eu vou voltar na tabela para você olhar o mês de setembro e você vai contar quantas frutas estão na safra, tá bom? Aí depois ela que invente fazer o bolo com todas essas frutas. Conta aí que eu já volto.
Conseguiu contar quantas frutas estão na safra no mês pedido? O mês pedido aqui é o mês de setembro, ok? Fernanda quer unir o útil ao agradável, ok? Quer entregar um produto muito bom para os seus clientes, muito gostoso, e eu também quero economizar. Quem não quer economizar, né, gente? Sem perder a qualidade, vale muito a pena. Então vamos lá, nós vamos buscar quantas frutas estão na safra no mês de setembro. Para isso tem que olhar a tabela, né, gente? Então vamos voltar na tabela aqui. O mês de setembro. Então nós vamos contar, ok? Bota o dedinho lá e vai contando, ó. Setembro, 1, 2. Setembro, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 frutas estão na safra em setembro. Dessas que estão na nossa tabela, né? Dessas que estão na nossa tabela, nós temos 9. Então, vamos olhar lá as opções. Nós temos 5, 6, 8 e 9. Então, nós marcamos a opção correta. Novamente, letra D. 9 frutas estão na safra. Então, olha a diversidade de bolo que dá para fazer em setembro e que vai ficar muito gostoso e saboroso, porque são alimentos da safra, ok? Então, o que vimos nessa aula, gente? Nós entendemos o que é safra, né? Que é o período onde melhor dá um determinado alimento, onde o cultivo é mais natural, onde o clima é todo propício para que aquele alimento cresça e dê. Qual a importância de se ter uma dieta balanceada, uma dieta diversificada, gente? Além de ter essa dieta com alimentos da safra, nós podemos economizar, podemos ter alimentos mais saborosos, mais saudáveis, porque vai menos pesticidas. Então, é bem importante ficar ligado nessa informação, ok? Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido. Passe essa informação para frente, ok? E a gente se vê na próxima aula. Até mais, galerinha!